Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos, eu sou Edu Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nesta tarde de terça-feira aqui no Rio de Janeiro. Eu tô em Niterói, logo ao lado, muito calor. Alô, Ramon Dias, marcar treinamento para esses jogadores na parte da noite, para esses caras não morrerem de calor dentro de campo, porque tá demais. No vídeo de hoje, nós vamos trazer informações de Vasco e Botafogo que pode ser em São Januário, jogador em vias de renovação com o Vasco e campanha de torcida do Vasco para que o jogador passe a chutar para o gol, além de outras muitas informações sobre o nosso gigantesco da colina. Então, para isso, você pode dar aquela moral, aquele carinho de sempre. Dá aquela martelada no like, vai aqui embaixo no botão do like, dê o seu like ali para que você possa estar divulgando e, claro, dando aquela moral para o nosso trabalho. O botão do like está aqui embaixo, é muito simples. Além disso, meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína, deixe o seu comentário aí embaixo, vamos trocar ideia, vamos debater. Temos muita coisa de Vasco para falar, vai ser muito importante ter aqui o seu comentário para que a gente possa trocar essa ideia. E para já abrir esse vídeo também, antes da gente já entrar nas pautas principais, eu já quero trazer um tema claro e muito clássico. O Vasco está se preparando com a melhor forma para a partida contra o Inter. A informação que a gente tem é que os jogadores ficaram muito tocados pela aquela atitude da torcida do Vasco após o jogo lá no setor sul, onde eu estava com o Lineker, de aplaudir, bater palma, cantar e incentivar os jogadores, reconhecendo o esforço feito na partida contra o Urubu, que por sinal, ontem eu estava conversando com meu primo Vitor aqui em Niterói, constatamos ao final a seguinte situação: o Vasco jogou melhor do que o Flamengo em grande parte da partida, o Vasco realmente fez uma boa partida e merecia ter saído com a vitória ou pelo menos com um empate, mas o futebol não é um esporte justo. E por isso, ontem o Vasco fez um recovery, aquele trabalho para cuidar de quem está com dor, iniciar o trabalho físico dos jogadores, mas hoje e amanhã é trabalho de campo visando totalmente a partida contra o Internacional na quinta-feira, partida essa que é uma decisão. Então o Ramon Dias já está lá com foco nesse jogo, já assistindo fitas, já montando parte do esboço da equipe que vai enfrentar a equipe do Inter, e o torcedor do Vasco pode esperar um time muito, mas muito aguerrido e com muita disposição para esse jogo. Agora vamos para os temas principais do nosso vídeo da tarde. Amigo vascaíno, a vida realmente é uma caixinha de surpresas. No começo do ano, eu era um dos caras mais críticos ao Zé Gabriel. Eu estava dizendo que era um jogador que não era a nível de Vasco. E aí, do meio da temporada para frente, chega Ramon Dias e o jogador se torna muito importante. E hoje é outro atleta com a camisa do Vasco. E com isso, o Gigante da Colina já abriu negociações para renovar o contrato do Zé Gabriel, que acaba agora no final de 2024. Para quem não se lembra, o Zé Gabriel veio para o Vasco no ano passado em uma negociação que envolveu os direitos do Bruno Gomes, que agora está lá no Coritiba, que foi para o Internacional, e o Vasco pegou o Zé Gabriel nessa troca. O Zé Gabriel chegou muito mal nas partidas que participou, o torcedor do Vasco pegava muito no pé. Aí no jogo contra o Ituano, lá em Itu, a batalha de Itu, Zé Gabriel fez uma excelente partida quando entrou no segundo tempo, iniciou o ano até com um prognóstico de talvez ser um reserva de luxo ou um jogador em evolução ali para a temporada de 2023, porém, a realidade foi outra com o Maurício Barbieri. Zé Gabriel até começou a temporada como titular, mas depois caiu muito de produção, perdeu a vaga para o jovem Rodrigo, que agora está emprestado ao Londrina. Foi um jogador que irritou muito o torcedor do Vasco com passes forçados, algumas arrancadas desnecessárias, perdendo bolas, enfim, errando muito e perdendo espaço durante o período de Maurício Barbieri. E aí o Ramon Dias chega, monta um esquema com Paulinho e Praxedes e esse jogador se torna fundamental. O Vasco sente muita falta do Zé Gabriel quando ele não está em campo. Inclusive, no jogo contra o Urubu, levamos o gol assim que o Zé Gabriel saiu de campo. Então foi realmente uma situação
que expôs ali o tamanho da falta que esse jogador faz e o tamanho da importância dele dentro do esquema tático do nosso Ramon Dias. Então o Vasco já tem as negociações, o Zé Gabriel tem o interesse de ficar no Vasco, obviamente ter ganho espaço o motiva a querer ficar, a querer seguir a sua carreira aqui no Vasco, e eu não acho que essa vá ser uma negociação muito difícil para o Vasco, não. O Zé Gabriel deve renovar com o Vasco aí por pelo menos mais 2 anos ou 3, recebendo uma valorização salarial, que é normal numa conversa de renovação de contrato, para que esse jogador possa seguir a vida jogando no Vasco da Gama. E você aí do outro lado, eu quero saber, você gosta do Zé Gabriel? Você renovaria o contrato do Zé Gabriel com o Vasco? Eu tenho uma opinião que é a seguinte, eu acho que ele merece a renovação, ele é importante, mas o Vasco precisa de um titular para o ano que vem. O Zé Gabriel tem que brigar por vaga no ano que vem, ele não pode ser um titular absoluto. Então o Vasco, sim, deve renovar. O Zé Gabriel é um jogador jovem de 23 anos, com muita margem para evolução, mas não pode ter a responsabilidade de ser o principal jogador da posição, como ele vem tendo essa responsabilidade. Ele merece sim as oportunidades que vem tendo, está aproveitando cada uma delas, mas precisa de um jogador melhor que ele para brigar por vaga. Eu acho que o Zé Gabriel pode vir a ser um reserva de luxo para o ano de 2024. Agora vamos falar de Vasco e Botafogo. O Gigante da Colina enfrenta o líder do campeonato logo após a partida contra o Goiás, que vai acontecer lá em Goiânia. Partida essa contra o Botafogo que vai acontecer daqui 2 semanas. O Vasco já está tudo certinho e bem conversado com o BEP e com todos os órgãos que regem o futebol brasileiro e as operações de estádio para que o jogo seja em São Januário. Está aguardando uma resposta oficial para que possa fazer o anúncio, mas provavelmente, quase que 99% de certeza, o clássico entre Botafogo e Vasco vai ocorrer no estádio de São Januário. O Vasco pode anunciar a qualquer momento essa novidade, que é ter o clássico dentro de sua casa. Coloque nos comentários a sua opinião a respeito disso. Você acha que o Vasco leva uma vantagem trazendo para casa este jogo? Acha que fica mais fácil para o Vasco? Eu acho que fica. O Vasco jogando dentro de seus domínios, um estádio que o Vasco conhece muito bem, com o apoio do seu torcedor, enfrentando uma equipe muito forte. O Botafogo vem aí praticamente já campeão brasileiro, dificilmente vai perder esse título. Então o Vasco vai pegar um time bom, um time muito bem entrosado, e tendo o São Januário como aliado, fica melhor ainda para que possamos buscar 3 pontos que serão muito importantes. Essa sequência do Vasco contra Internacional, Goiás e Botafogo é uma sequência que o Vasco tem que visar aí. Desses 9 pontos, o Vasco tem que visar pelo menos 7 pontos. Não pode perder nenhuma partida se quiser começar a se distanciar de verdade do Z4. Bora para o próximo tema. A torcida do Vasco já está fazendo aquela nossa querida campanha para o Payet começar a chutar no gol. Você acha que o Payet está chutando pouco no gol também? Você tem essa visão? Eu acho que o Payet no Vasco hoje tem uma função de articulação. A primeira opção dele sempre é o passe, sempre é pifar, não é aquela de finalizar. Até porque o Payet não vai ficar finalizando de longas distâncias. Da entrada da área, como no gol que ele fez contra o Fortaleza, sim, isso pode vir a acontecer. Mas não vai ficar chutando lá de longe da intermediária. Então o Vasco vai ter que ter essa noção. Além do fato de que contra o Urubu e também contra o Fortaleza, o Dimitri Payet foi muito marcado. Os jogadores tomam conta para que a bola não passe no pé dele. E também, por ser um cara conhecido como um jogador de bom arremate, de boa finalização, obviamente os adversários bloqueiam o chute o tempo todo, evitam dar espaço para que ele possa finalizar. Por exemplo, contra o Fortaleza, em uma finalização que ele conseguiu o espaço, ele vai, faz o gol e mata o jogo e ajuda muito o Gigante da Colina. Então não dá pra gente colocar o Dimitri Payet, na minha humilde opinião, numa responsabilidade de não estar chutando no gol. Eu acho que o Payet tem se esforçado, fisicamente ele ainda não está 100% para se desvencilhar melhor dessa marcação e por isso vem tendo dificuldade para finalizar. Mas é aquilo, o Payet vai ajudar muito o Vasco, é o cara que tira o coelho da cartola e o torcedor do Gigante da Colina pode contar muito com esse jogador ao longo dessa temporada, até porque o camisa 10, o grande jogador, o cara capaz de tirar um coelho da cartola,
é muito importante. E hoje nós temos na figura do francês Dimitri Payet. Agora vamos falar do próximo tema do nosso vídeo e daqui a pouquinho o nosso encerramento. A última informação é que o Rossi não deve estar à disposição para a partida contra o Internacional. O jogador ainda com problema na perna vai estar fora deste jogo. Provavelmente o Rossi deve tentar voltar aí para o jogo contra o Goiás lá em Goiânia ou para o jogo contra o Botafogo em São Januário, o jogo que eu acabei de dizer a vocês deve ser confirmado. O Rossi faz muita falta, o Gabriel Peck, na minha humilde opinião, não fez uma boa partida no domingo, expõe o tamanho da falta que o Rossi faz, até porque existe um fato muito simples, eu gosto do Peck jogando na esquerda e o Rossi na direita e o Payet centralizado, e aí alguém seria sacrificado no meio, seria uma boa forma de jogar. Enfim, cabe a Ramon Dias, que prepara o Vasco nesta terça-feira olha, tá muito calor aqui no Rio, aqui também em Niterói, e o Vasco tem que treinar muito e se dedicar para essa partida contra o Inter. Quero te agradecer muito por assistir esse vídeo até o final, te convidar. Temos live no canal quase todos os dias às 8h30. Acho que hoje a nossa live deve voltar. Ainda vou confirmar com o Mário e com o Lineker daqui a pouco, se hoje tem live. Então fica o convite para você vascaíno, você vascaína, assistir a nossa live, trocar aquela ideia de Vasco e por aqui. Eu vou me despedindo. Senta o martelo no like, deixa o seu comentário. Aquele abraço e valeu!